pessoal, tudo bom? Eu sou a Bel Ferraz e hoje eu vim responder a mais algumas perguntas que vocês me fizeram. Esse é o quarto vídeo, então se vocês quiserem assistir aos 3 primeiros, eu vou deixar ali no box de descrição. Além de muitas informações pra vocês, também estão as perguntas que eu vou responder aqui nesse terceiro vídeo. O Fábio Hugo perguntou: Mel, diz aí, 6 anos de blog canal, o que eles te trouxeram de positivo e negativo? Quais mudanças você teve por conta deles? Muitas mesmo, até em questão de trabalhos, questão da faculdade que eu escolhi por influência do canal, do Literatura e Sem Fim. Então, muita coisa boa veio com o canal, muita coisa boa veio com o blog. Inclusive, as pessoas que eu conheci, eu acho que esse é o maior ponto, assim, positivo que eu poderia ressaltar pra você. Que seriam mesmo as pessoas que eu conheci e que são fantásticas na minha vida. Eu tenho amizades, sei lá, de pessoas de Brasília, pessoas do Mato Grosso, sabe? Pessoas do Rio de Janeiro, que eu não chego a vê-las realmente todos os dias, como outras pessoas que não são minhas amigas e que poderiam muito bem ser minhas amigas, mas não são. E, enfim, são pessoas que eu guardo no meu coração sempre, que eu gosto muito de conversar. E não só essas pessoas que são mais minhas amigas mesmo, mas as pessoas que conversam comigo através dos comentários, através do Facebook, do blog, do Instagram, enfim, são as pessoas mesmo, essa interação que eu tenho com vocês. E o negativo, graças a Deus não tem muitos aspectos negativos, assim, que traz. Mas eu acho que haters, né? Só que na verdade eu aprendi a lidar melhor com eles, então hoje em dia não me incomoda tanto quanto antes. Eu acho que incomoda, sempre incomoda. A negativização ali no vídeo também não é algo legal, mas a gente, né, com o tempo a gente aprende a lidar com isso. E talvez as tretas, né? Muitas tretas. Mil trutas, mil tretas. Então já diria, né? Mas no geral não tem muito mais do que isso não. E de novo, né? São as pessoas que, enfim, não tem mais o que fazer na vida. Vem encher o saco. Aí o Registros por aí me perguntou, né? Fez algumas perguntinhas capciosas. Por que não, né? Vamos dar trabalhinho para a Mel. Algumas perguntinhas filosóficas para você. O que é a vida para você? O que você costuma fazer nos dias que tudo dá errado? E qual o seu maior sonho? Eu tenho vários sonhos, né? Mas o primeiro que me vem na cabeça agora é ter um futuro confortável e feliz. Então, pra ele, né, pra alcançá-lo, eu preciso de várias outras coisas, que são vários outros sonhos. O que é a vida pra mim? Gente, é muito difícil essa pergunta. Eu acho que é justamente você viver bem consigo mesmo e conseguir ser feliz, apesar de todos os momentos bads da vida, porque realmente são vários, né? E você faz muita burrada na vida e muita coisa ruim acontece, mas eu acho que o que é a vida pra mim é você saber lidar com tudo isso e ser uma pessoa feliz, conseguir mesmo apesar disso tudo. E o que eu costumo fazer nos dias que tudo dá errado? Fazer um chocolatezinho quente, ler um livro, por que não, não é mesmo? Não tem muito o que fazer, né? Eu acho que é mais você buscar fazer coisas que te agradam, que você ama. No meu caso, é ler. Ou estar com meus amigos. A Eloá Lacerda perguntou: queria saber como foi a sua época do cursinho, quantas horas estudava por dia, como se organizava, como conciliava com as leituras. E queria saber quanto tempo você dedica à leitura hoje em dia. Não sei dizer, assim, certinho, dedico 3 horas por dia. Porque eu trabalho e estudo com isso. Então, depende também do livro, né? Se é algo mais rápido pra ler ou não. Isso eu não sei dizer, mas eu posso te dizer que eu passo bastante tempo lendo por conta dos trabalhos, por conta da faculdade. E na minha época do cursinho, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Vou deixar aqui no card pra você. Mas eu poderia dizer, resumidamente, que foi tenso. Não foi, assim, uma época que eu lia muito, apesar de ler bastante, sim. Não lia tanto quanto hoje. E conciliar as leituras, eu acho que você tem que ter o foco. Se você está estudando para uma coisa que te exige horas e horas de estudo, você precisa ter horas e horas de estudo. Depois vem, né, os hobbies, as coisas que você gosta de fazer, infelizmente, né? Tudo na vida é assim.
Então o que eu costumava fazer? Eu ia no cursinho, depois que eu chegava no cursinho, eu comia, sei lá, fazia algumas coisas, tomava banho, e eu estudava mais um pouco. Depois, antes de dormir, eu lia. E durante intervalos ou no horário de almoço, eu conseguia ler um pouquinho mais, pra dar uma descontraída. Eu sempre mantinha um cronograma muito fixo pra saber o que eu podia fazer ou o que eu não podia fazer. Quantas horas eu podia ler ou quantas horas eu não podia ler, quantas horas eu tinha que estudar ou não. Então você tem que ter prioridades, principalmente na época do cursinho, que exige muito isso. Roberta Guess, desculpe, não consigo pronunciar seu sobrenome. Lembra-se qual foi o primeiro livro que rendeu um vídeo aqui no canal? Que estilo de livros você prefere? Eu prefiro os clássicos, né? E não querendo entrar na questão do que são os clássicos. Lembro o primeiro livro, que foi Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Tem ainda esse vídeo aqui, ele ainda dá pra ser visto, enfim. Eu vou deixar o link ali embaixo ou aqui no card pra vocês verem que tá muito legal. Vocês percebem que eu mudei bastante, até fisicamente. Eu fiquei, um dia que eu vi, eu falei, nossa, meu Deus, essa era a Mallory. E lá vocês percebem também que tem bastante livros de cursinhos aqui nessa prateleira, sabe? Então, vários post-its aqui colados com coisas pra decorar, enfim, de matérias. Muito interessante, mas muito longo. Eu tinha acabado de terminar de ler a última página do Volta ao Mundo em 80 Dias, então tá muito interessante de ser visto. Letícia Greleito. Mel, você sempre gostou de ler ou esse hábito demorou para acontecer? Eu comecei com 9 anos, mais ou menos, então eu acho que demorou, assim. Todo leitor gostaria de ter começado... Oi! Bonequinho da Amazon. Fica aqui. Todo leitor gostaria de ter começado antes pra poder ter lido mais coisa. Então eu comecei com 9 anos, mais ou menos, por influência da escola. Eu estudava numa unidade SESI que tinha uma boa biblioteca, então toda semana a professora exigia que a gente pegasse um livro pra ler. No começo, claro, foram livros infantis, depois, naturalmente, a minha curiosidade foi se desenvolvendo e me levando a outros tipos de livros. Em conjunto também com a minha melhor amiga, que, enfim, Patrícia Massuno, ela gostava muito de ler também na época, ela gostava até antes de mim, então ela me influenciou bastante, assim, a me tornar uma leitora mais assídua. Na verdade, a me tornar leitora, né? Guilherme Brasil, quantos livros você acha que tem? Tem namorado? Qual gênero de livro você prefere ler? Eu acho que ele decidiu colocar essa pergunta no meio de duas sobre literatura pra ver se disfarça um pouquinho, né, a real intenção desse comentário. A Thaís Corbalés perguntou, você gosta de ler o Tolkien? E você está gostando de Jane Eyre? Eu ainda não comecei Jane Eyre, né? Eu recebi recentemente na caixa postal. Eu tô muito ansiosa, espero que dê tempo de ler esse ano, esse semestre ainda. E eu já li o Tolkien, sim. Eu li o Hobbit, que foi em 2012, acho. Eu amei esse livro, é muito bom e eu preciso reler, porque eu já não lembro tanto assim. Minha memória é péssima, não sei se vocês sabem, mas eu sempre repito isso. Porque sim, minha memória é péssima. Então eu quero muito ler outras coisas do autor, principalmente O Senhor dos Anéis, que é uma dívida literária que eu tenho, né? Com o mundo, no caso. Amanda Pinheiro, Mel, está em qual período da faculdade? Tô no 3º, agora indo pro 4º, né? Já pensou em seu tema para TCC? Não, eu tenho algumas coisas passando na minha cabeça, talvez na área de tradução. Não sei ainda. Muitas possibilidades, gente. Já reprovou em alguma disciplina? Não é muito difícil reprovar em uma disciplina sobre literatura. Só se você quiser mesmo. Sério, é muito difícil. A nota do curso é muito, muito alta. É muito ruim você tirar menos que 8. Infelizmente. Se sim, vai deixar para fazer no fim do curso ou já fez? Eu deixaria para fazer logo em seguida, para não ficar atrapalhando o progresso, né? Mas qual a origem do seu nome? Porque sua mãe te chamou assim, no caso. Foi a minha avó que quis, não foi nem minha mãe. Minha mãe queria me chamar de Maria Eugênia, nada contra, mas eu acho que só Maria já estaria ótimo, já estaria lindo. Não acho que essa combinação fica muito legal, não pra mim pelo menos. E Mallory, minha avó viu na televisão, não sei de onde elas tiraram isso. Duas doidinhas, porque até hoje eu tento entender e elas não... Quer dizer, minha mãe não sabe explicar, porque minha avó, infelizmente, já faleceu. E falando em nome, qual é a sua personagem favorita de Gilmore Girls? Com certeza é a Rory. É por identificação mesmo, mas eu amo a Lorelai, eu amo a Lane, amo a Paris, mas é a Rory. E aí, teve muita pergunta que foi bem legal isso, eu achei. Porque eu vi que muitas pessoas me acompanham há muito tempo mesmo, que foi quanto à minha mudança de gosto literário, né, de leitura, quanto a gêneros literários. Porque o canal, ele nasceu quando eu tinha 16 anos, o blog e o canal. Então, naquela época, eu lia muito Young Adult, que pra quem não sabe é jovem adulto, né, literatura para jovens, que tem aí entre 15 e 17, 18 anos.
que falam sobre o período high school, que é o ensino fundamental e principalmente ensino médio, sobre as questões da adolescência, enfim. Então é um gênero que tem o seu público-alvo e eu era o público-alvo. Eu amava esse tipo de livro. E até hoje eu gosto, só que não é o que eu mais leio, digamos. O que eu mais leio são os clássicos, entre aspas de novo, porque eu não quero entrar nessa discussão do que são os clássicos, mas por conta da faculdade, do trabalho, enfim. E muitas pessoas me perguntaram sobre essa transição. Muitas pessoas notaram. E é interessante ver isso, porque é algo muito importante da minha vida enquanto leitora e da vida, né, própria do literatura em si. Então tiveram muitas perguntas em relação a isso. A Mariana Castro: Mel, como você começou a ler livros mais difíceis? E antes de entrar na faculdade, você sentiu algum medo ou receio de não conseguir ler as obras que seriam pedidas durante as aulas? Pra quem não sabe, eu faço estudos literários. Eu fiz um vídeo com 2 colegas de curso, tá aqui em cima no card pra você dar uma olhadinha. A gente tenta explicar, né, melhor o que é o curso, então se você tiver mais interesse, curiosidade em saber sobre ele, tá aqui em cima o vídeo. Nos seus vídeos sobre a Facul, que você pegou algumas matérias de letras, você pretende pegar outras e posteriormente se formar em letras também? Eu comecei a ler livros mais difíceis no ensino médio, né, com os livros obrigatórios e principalmente os livros para o vestibular. Eu li todos os livros do vestibular, menos o Curtiço, porque Curtiço ninguém merece. Tentei ler 3 vezes, na verdade. Mas enfim. Se não me engano, o primeiro livro, assim, classicaço foi o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Foi pedido pela escola e eu amei. A partir disso, a minha curiosidade quanto aos livros que as pessoas falavam em demasia, muito, assim, que sempre era recorrente, né, na cultura em geral, me fez querer realmente ler, né, ver o original. Então é a curiosidade que me levou até o caminho dos clássicos. E eu nunca senti medo pra falar. Eu sempre tive receio quanto ao tempo de leitura, né? Tem livros que a gente precisa ler em muito tempo, precisa de muito tempo. Então, A Montanha Mágica, eu li em 3 semanas, coisa que não acontece com um outro livro menorzinho, entendeu? Então, medo de encarar uma leitura, nunca tive. Tanto é que, senão, eu não teria feito logo de cara, logo no segundo semestre, a matéria sobre Ulisses. Que, enfim, é amedrontador mesmo, só de você ouvir falar dele. Eu acho que a gente não deve encarar a literatura assim. Eu acho que a gente deve pelo menos tentar. E é isso que eu sempre faço. E sim, eu pretendo fazer reingresso em letras. Eu pretendo me formar em estudos literários e pegar a segunda graduação também, me formar também em letras. Porque estudos literários não é licenciatura, não tem licenciatura. E eu quero licenciatura como plano B, ou enfim, para aprender mais sobre a arte de ensinar, de lecionar, que eu acho muito lindo. Apesar das matérias de licenciatura, no geral, serem um porre, né? Nesse sentido, a Mariana Nunes também perguntou quando você soube que estava na hora e que você estava pronta para ler livros mais clássicos e mais pesados. Eu não soube, eu acho que a gente nunca sabe. Talvez a gente tenha uma ideiazinha quando a gente começa a perceber, nossa, eu tô com uma vontade de ler aquele livro ali mais denso e mais clássico, enfim. Mas ao mesmo tempo você tá lendo muitos outros livros de outros gêneros, porque você não deixa, essa transição, ela não é assim abrupta, ela não é de repente do nada. Demora meses, então você não percebe assim de cara. De repente você fala, opa, tô lendo mais livro daquele gênero, né? Ah, sou leitora daquele gênero agora. Então é interessante por conta disso, assim. É uma transição muito lenta, muito, assim, sutil. É claro que depende do caso. No meu caso foi assim, né? Tem gente que de repente para. Mas eu acho isso mais difícil de acontecer. A Letícia Messias pergunta também no sentido qual foi o primeiro livro clássico que eu li e em qual momento da minha vida eu percebi que estava preparada para isso. Ela pediu para eu indicar, né, livros para começar a ampliar os horizontes na literatura. Eu vou fazer um vídeo só para isso porque é muito pedido aqui no canal. Eu só não fiz antes porque, enfim, queria ler mais coisas do gênero. Eu acho que a gente pode estar sempre preparados para isso. É só a gente ter dedicação, é só a gente ter curiosidade e empenho. Eu acho que tem livros muito difíceis, mas cada leitor é cada leitor e eu acho que a gente precisa tentar, pelo menos. Se a gente não pegar um livro para ler, o que os outros pensam sobre o livro podem não ser o que realmente acontece enquanto a gente tá lendo, tendo a nossa experiência com ele. Então, as experiências são, assim, diversas. E isso é maravilhoso na literatura, a gente tem que tentar sempre. Por mais que falam, esse livro é muito difícil. Dane-se, é muito difícil pra você, é muito difícil pra aquele crítico. Eu posso tentar ver se isso é muito difícil pra mim. E se for também, eu vou encarar com o maior empenho que eu conseguir, que a minha curiosidade me permitir. E o primeiro livro clássico que eu li foi o Policarpo Quaresma, eu acho, né? Porque tem muitos aí pra trás que podem ter ficado. Minha memória é péssima, vocês sabem. A Milena Rodrigues me perguntou sobre isso também, mas se já teve algum livro clássico que eu não gostei. Teve o Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é clássico da literatura alemã e eu não gosto. Desculpe, sociedade. Mas, no geral, acho que eu tenho gostado, assim, de muitos.
Lógico que nem todos são, nossa, maravilhoso, não sei o quê. Alguns você vai com uma, né, expectativa tão alta que não é aquilo lá. Mas, no geral, eu gosto, sim. A Fernanda Gonçalves fez perguntas interessantes também nesse sentido. Ela disse: acompanho seu canal faz muito tempo, uns 4 anos talvez, e vi seu gosto literário mudar ao longo desse tempo. Depois de entrar na faculdade, você entrou mais em contato com livros clássicos. Você acha que isso aumentou o seu nível de criticidade? Alguma vez você já se sentiu fútil por ter lido algum livro no passado? Nunca me senti, eu acho que a gente nunca deve se sentir fútil, porque a literatura nos permite vários tipos de experiência. Quase esqueci o plural. Não, sabe, literatura pode ser tanto hobby, quanto trabalho, quanto, enfim, estudo. Você não precisa necessariamente se sentir fútil por algo que você leu, porque não, sabe? Classificar uma pessoa de fútil porque ela só lê livros, romances românticos, não é legal, entendeu? Ela tá lendo, ela tá gostando daquilo, ela é público-alvo daquilo. Deixa ela, não é mesmo? Não sei se você acha isso também, mas é tão forte a gente dizer a pessoa é fútil porque ela leu aquilo lá. Um livro não necessariamente classifica a pessoa, sabe? É só uma curiosidade dela em entrar em contato com um tipo de conteúdo. Uma das coisas mais interessantes da literatura é que ela gera a empatia. Ou ela deveria gerar. Então a gente entra em contato com experiências outras e a partir delas a gente se coloca no lugar do outro. E eu acho que isso é um grande aprendizado pra gente. E acontece em vários tipos, na verdade em quase todos os gêneros da literatura. Eu poderia dizer quase todos os gêneros da literatura. Então a gente tem que pensar nisso e ficar criticando menos, sabe? Ficar julgando menos. E sim, eu acho que o meu nível de criticidade aumentou no sentido que eu comecei a ler mais teoria literária, a entrar em contato com outras críticas no sentido que elas abriram a minha cabeça para ver alguns aspectos literários do texto, que antes eu não via, passava batido, enfim, ficava lá para trás, ou simplesmente não ficava. Mas é claro que acessar o texto e conseguir entendê-lo melhor vai muito do empenho, você não precisa estar estudando, assim, tá fazendo um curso de estudos literários pra conseguir isso. Muitos leitores já têm isso sem ao menos, sei lá, ter 18 anos ainda, então vai de leitor pra leitor também, né? Daniela Messias também me perguntou algo nesse sentido. Ela perguntou várias outras coisas, inclusive se eu não gosto, não me identifico mais com outros gêneros literários. Eu super me identifico, eu super gosto, eu gosto de ler young adult entre os mais clássicos, mais densos. Eu gosto muito no geral, assim, é que a faculdade me faz ler realmente mais clássicos. Então são mais obrigações, assim, entre aspas, que eu preciso cumprir. Mas eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de young adult, gosto muito de chick lit. No geral, eu gosto bastante, sim, e eu não perdi essa identificação, sabe? Por mais que eu não seja a garota de 17 anos no ensino médio, eu ainda gosto, e é aquela coisa da empatia, né? De gerar empatia, de eu entender mais o posicionamento do outro. Você gostar de um gênero não necessariamente exclui a possibilidade de você gostar de outros, né? É isso então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos que eu fiz aqui respondendo as perguntas que eu separei daquele vídeo lá atrás, no qual vocês me fizeram as perguntas. Vou tentar responder todas as outras que eu não respondi lá. E é isso então, eu falo muito, né, gente? É a vida. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça do seu joinha que vai me ajudar bastante na divulgação e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!